Rádio Esportes. Debate. Gente, vamos pedir para os amigos da live colocarem aí na tela, para você que está no YouTube e para quem está no radinho, a gente vai descrever os times com o maior número de expulsões nessa temporada do Campeonato Brasileiro. O Atlético é o líder, tem 7 expulsões nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense é o segundo colocado com 6. E aí dividindo o posto de terceiros colocados entre os times com o maior número de expulsos: Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Vitória e Juventude. Todas essas equipes tiveram 4 expulsões no campeonato. Tem um asterisco aí na arte, no Atlético e no Juventude. O Atlético, o time com o maior número de expulsões, e o Juventude com 4 expulsões, porque essas equipes têm um jogo a menos no comparativo com as demais, né? O Atlético Goianiense, o Vasco, o Atlético Paranaense e o Vitória já completaram 15 jogos. Juventude e Atlético apenas 4 partidas. Ou seja, Edu Panzi, o Galo, líder em expulsões, e tá na tela também quem foram aí os expulsos, né? O Batalha expulso 2 vezes, o Bruno Fux foi expulso em uma oportunidade, o Rômulo e o Rabelo também, e o Hulk e o Paulinho foram expulsos no mesmo jogo, o Hulk durante o jogo e o Paulinho no fim da partida por ter chutado o Marcos Rocha. O Atlético tem uma média de, a cada 2 partidas, um expulso. Expulsões que acontecem nos mais variados momentos, como eu expliquei. Teve expulsão no primeiro tempo, expulsão no segundo tempo, expulsão pós-jogo, enfim. Por que o Atlético tem tanto expulso, Edu? Cirilo, eu acho que não tem uma explicação única a respeito disso. Você falou que são expulsões que acontecem em variados momentos e variados setores do campo, né? Você tem, por exemplo, ali zagueiros e atacantes. Os 2 atacantes foram expulsos por conta de problemas inerentes ao jogo. Reclamação, o Paulinho despirocou ali no final do jogo, saiu chutando todo mundo, Marcos Rocha expulso. O Hulk foi expulso por reclamação, uma falta que ele sofreu, que foi para mim uma expulsão injusta naquele momento. E você pega as outras expulsões, você tem o Batalha, que é zagueiro barra volante. Ele foi expulso contra o Corinthians numa falta lá no meio de campo com o Yuri Alberto de costas pro gol. Depois, contra o Bragantino, uma falta na intermediária. O Bruno Fux foi expulso na lateral do campo com o Atlético ganhando por 3-0. O Rômulo foi expulso numa falta no campo de ataque do Atlético, absolutamente desnecessária, de um garoto que tomou o segundo cartão amarelo. E o Rabelo foi expulso porque ele tinha que escolher ou o gol do adversário ou a falta. Eu acho que o único cartão e que o jogador está mais ou menos isento de culpa é do Igor Rabelo. Ele teve que escolher ali, trocar um gol por um cartão, porque a defesa estava muito alta. Um possível gol, pelo menos. Exato. Todas as outras expulsões eram absolutamente evitáveis e tem parcelas de culpa dos jogadores em campo, talvez por estarem com cabeça quente, já muito cansados, um erro de tomada de decisão, e aí, coincidentemente, o Atlético é o time com o maior número de cartões. Você pega os cartões vermelhos aí, não são cartões, à exceção do Igor Rabelo, do Atlético correndo para trás para evitar gol numa última decisão. Ou eu faço a falta ou o adversário vai fazer gol. Isso aconteceu no lance do Igor Rabelo. Em nenhum outro lance aconteceu. Então não há uma justificativa única para as expulsões. Em algumas delas, destempero, perderam a cabeça. Em outros momentos, acho erro de tomada de decisão de atletas. E muitos desses cartões aí, o segundo amarelo. Ô, Léo, propusemos esse tema aqui porque quando você tem tanto jogador expulso, a cada 2 jogos você tem pelo menos um atleta expulso nessa média, né? De 14 jogos, 7 expulsos. Você basicamente pode vir a condicionar várias das suas partidas no campeonato. E se a gente está falando de um momento tão ruim do Atlético, poderia ser um momento diferente quando você termina jogando com 11 em campo, né? O Milito precisa começar a dar metade do treino agora jogando com 10, né? Ele precisa preparar o time para isso, porque metade dos jogos do Campeonato Brasileiro o Atlético jogou com 10. Então, eu tô falando groselha aqui. E se eu não tiver enganado, Léo, acho que são 7 expulsões, 3 foram no primeiro tempo. Pois é. Batalha Corinthians, Igor Rabelo e Hulk Flamengo. O Hulk também, Ou seja, com expulsões no primeiro tempo vai ficar mais difícil ainda. Tá maluco, cara. Então agora o Milito tem que dividir o treino e treinar o time também com 10, porque virou uma realidade. Olha, eu entendo que situações de jogo podem colocar jogadores em situações mais difíceis, principalmente se for um defensor, como foi o caso do Igor Rabelo, mas essa aí eu não ponho na conta do Milito, não. Essa daí é na conta dos jogadores. Sabe por quê? O próprio Igor Rabelo, a tomada de decisão. A tomada de decisão do Igor Rabelo não tem sido muito legal, né? Sejamos, né? Vamos recuperar aqui que o Igor Rabelo evitou colocar um pé na bola pelo medo de fazer um gol contra e deixou sair um gol. E você não tá inventando isso, não. Não, isso aconteceu. Ele que falou. Ele que falou. Isso. Ele admitiu isso. E agora a tomada de decisão de trocar um gol por uma expulsão é dele. Mas é um lance difícil. Tá, mas ele é um profissional, ele tem que estar preparado para isso.
O Rômulo, um cartão completamente desnecessário, o segundo amarelo solando o Bruno Henrique lá no campo de ataque. Do Hulk e do Paulinho não vou nem falar. O do Paulinho é pior, porque o do Hulk, a gente notou que o árbitro queria expulsá-lo, né? E o Hulk caiu na provocação. A do Bruno Fux, com o Galo ganhando por 3-0. Você vai justificar uma expulsão com o time ganhando por 3-0 de quê? E as duas do Batalha, uma em cima do Yuri Alberto, num lance em que ele poderia sim ter evitado, que é um lance lá na intermediária, o Yuri tá girando pra cima dele, e a segunda ele mata uma saída de contra-ataque do Bragantino no campo de ataque também. Ah, mas poderia sair o gol? Poderia, mas também poderia ter evitado uma falta. Então, não botem na conta do Milito essas expulsões. A gente precisa começar a colocar os responsáveis por tudo que acontece no Atlético. Os erros da direção, os erros do Milito e os erros dos jogadores. Porque nada acontece só por causa de uma ponta, não. Então os jogadores também precisam ter um desempenho melhor, mais concentração, porque, pega a lista de time que tá aí do lado, gente. O único que tem elenco bom desses aí, elenco grande, é o Atlético. Atlético Goianiense, vice-lanterna. Vasco da Gama, 13º colocado, com essa recuperação que eu destaquei de 3 vitórias e um empate em 5 jogos. O Atlético Paranaense, tá lutando nas primeiras posições. O Vitória, até a rodada passada, era zona de rebaixamento, venceu o jogo e saiu. O Juventude é o elenco de segunda parte da tabela, que dos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2 partidas. Então, nós estamos vendo aí que ter muito expulso, muito possivelmente vai te prejudicar na tabela também. E não é uma característica do estilo de jogo que faz o Atlético, porque se fosse, o Flamengo também teria, o Palmeiras também teria, os times que marcam mais em cima, os times que propõem mais jogo, não é. Qual desses outros times aí que propõem jogo? Talvez o Atlético Paranaense um pouco, só o resto é a turma que joga se defendendo, cara. E 3 expulsões no primeiro tempo. Você arrebenta com o trabalho do treinador, o que foi feito durante a semana. Uma das expulsões contra o Flamengo, se eu não estiver enganado, tinha 18 minutos do segundo tempo. Você enfrentando um dos melhores times do campeonato, ele sendo melhor que você é todo desfalcado. Isso tem que ir pra balança também, cara. Não é fácil você pegar ali 3 jogos com 1 a menos desde a primeira etapa, aí pega o Flamengo com 15 minutos do segundo tempo, você tá com 1 a menos, já tava perdendo o Palmeiras, o jogo. O Palmeiras, você passa o segundo tempo inteiro e o restante do primeiro tempo com 1 a menos, e o Palmeiras já tava jogando melhor. Assim, são vários os aspectos que culminam na campanha ruim do Atlético até aqui.